Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito de 150 dias para crescer com os Salmos foi direcionado pelo Espírito Santo e o propósito dessa meditação de 150 dias no livro de Salmos é aprofundar a comunhão, a intimidade e o relacionamento com Deus. Você sabe que quanto mais você conversa com alguém, mais você conhece essa pessoa. Quanto mais você medita na lei de Deus, que é a sua palavra, mais você conhece a vontade de Deus, como Ele é, o que Ele tem para nós, o que Ele deseja de nós e como Ele quer ser o nosso Pai, o nosso amigo e aquele que nos ajuda e aquele que nos ama. E o livro de Salmos é uma oportunidade, porque ele é um livro de louvores. Em hebraico, o livro de Salmos se chama Tehillim, que se escreve letra T-E-H-I-L-I-M, onde Tehillim significa louvores. E o livro de Salmos, ele é um livro que foi escrito por diversos autores diferentes, onde cada um escreveu a experiência que estava tendo com Deus em um certo momento da sua vida. Então, o livro de Salmos, ele reflete muitos momentos sobre a vida, porque ele foi compilado, ou seja, o povo judeu foi reunindo os salmos que foram escritos pelo rei Davi e por sacerdotes e por líderes de louvor, como Asaf, como os filhos de Corá, como outros que louvavam a Deus e que escreveram salmos para adoração a Deus e que eles falaram como Deus os ajudou em cada situação. E o livro de Salmos, por ele ser um livro que tem 150 textos, ele permite que você fique metade do ano praticamente envolvido com Deus. 150 salmos são 150 dias, praticamente a metade de um ano. Se você ler salmos 2 vezes no ano, você tem 300 dias de comunhão com Deus. E você não consegue meditar em um salmo e tirar todos os detalhes e as riquezas daquele salmo num único dia. Nós, se pegarmos o Salmo 23, que é um salmo que todos conhecemos, todo mundo conhece o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E se você pegar o Salmo 23, você vai sempre encontrar uma aplicação na sua vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode estar passando por uma situação difícil na vida econômica e quando você lê esse salmo, você lembra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ele vai me trazer a provisão. Você pode estar com um familiar doente, acamado, com um familiar que de repente se envolveu em alguma coisa ilícita e foi preso. Você pode estar com uma dificuldade para conseguir uma porta de trabalho, para conseguir ingressar em uma universidade, para resolver um problema no casamento. E em todas essas circunstâncias, com o filho doente, você vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não me faltará provisão, não me faltará saúde, não me faltará força, não me faltará graça, não me faltará a graça para ter a sabedoria para receber a porta da universidade, não me faltará paciência, porque o Senhor me dará para resolver esse ou aquele problema, ou essa ou aquela situação, com o colaborador da empresa, com o sócio, com uma pessoa que realizou alguma atividade enganosa ou mentirosa.
que acabou gerando um prejuízo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então você vê que um salmo, que é bastante conhecido e famoso, tem muitas aplicações. Agora imagine você lendo todos os dias um salmo e colhendo uma nova lição a respeito dessa relação com Deus. Isso certamente vai trazer fortaleza espiritual. E o livro de Salmos, ele começa com o Salmo de número 1, dizendo que você vai ser bem-aventurado se você não andar no caminho dos ímpios e se você meditar na lei de Deus de dia e de noite para fazer o que está escrito nela. Porque daí você é como uma árvore, é parecido, é comparado com uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Em outras palavras, se você meditar na lei do Senhor, você sempre vai receber o que você precisa dele para que você continue frutificando. E o Salmo primeiro começa, o livro de Salmos, ele começa orientando que nós leiamos a palavra. E ele avança até que nos últimos textos de Salmos, todos os Salmos dizem: louvai ao Senhor com a vossa vida, com os vossos cânticos, com símbolos sonoros, com instrumentos musicais. E o último salmo, que é o 150, termina dizendo: todo ser que respira louve ao Senhor. Então, o livro de Salmos começa mostrando como você pode ser realizado e feliz, que é lendo a palavra e colocando-a em prática, e ele termina dizendo: louve ao Senhor, porque no final de tudo é Ele que nos ajuda, é Ele que é o nosso Pai, é Ele que é o nosso Criador e é Ele que derrama todas as bênçãos que precisamos ao longo dessa vida. No meio do livro dos Salmos, nós vemos os salmistas falando a respeito de momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de vitórias, momentos de alegria, momentos em que eles estavam cercados por inimigos, momentos em que receberam o castigo de Deus, momentos em que eles pensaram em desistir, momentos em que eles pensavam qual o sentido da vida. E em todos esses salmos, eles escrevem que o Senhor sustentou nos momentos em que foram castigados, para que eles aprendessem a voltar-se para o caminho da luz. Que quando estavam cercados por inimigos, o Senhor foi a fortaleza, o refúgio, a rocha firme que os ajudou. Que quando eles estavam em situação de insônia, o Senhor deu a eles o sono. Que quando eles estavam pensando sobre o sentido da vida, que eles entenderam que essa vida é breve e que ela passa e existe uma eternidade, e por isso é importante buscar o relacionamento com Deus. Essas formas que os salmistas expressaram a comunhão, o relacionamento com Deus, nos trazem ensinamentos para nós aplicarmos em nossa vida, aprendendo com os salmistas que podemos confiar em Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 77. Você está vendo Salmos capítulo 77, mas o livro de Salmos não tem capítulo, porque o Salmo 77, cada salmo é independente. Cada salmo foi escrito individualmente. Não existe uma relação entre o Salmo 76 e o Salmo 77 e o Salmo 77 com o Salmo 78. Cada salmo é uma expressão de um momento que aquele autor estava passando e que ele escreveu sobre aquele assunto. Agora, o autor do Salmo 77 é Asaf. Asaf era o líder do louvor na época do rei Davi. Ele escreveu o Salmo 73 até o Salmo 83.
Então, essa sequência de salmos que nós estamos lendo agora foram escritas ou por Asaf ou pelos seus filhos, os seus descendentes. Porque quando uma pessoa louvava a Deus, ele ensinava os seus filhos e se formava uma escola de louvores. No livro dos Salmos, nós temos os filhos de Corá, que também eram filhos de Corá, que era um levita, que era sacerdote na época de Moisés. Você pode ver a história de Corá no livro de Números, no capítulo 16. Corá era um levita de mais antigo, mas os filhos de Corá escreveram o Salmo 42 até o Salmo 49. E eles também escreveram o Salmo 84, 85 e 87. Então, nós vemos que existiam essas escolas de discípulos, filhos de pessoas que louvavam a Deus. E aqui, o Salmo 77, o 73 até o 83 foram escritos por Asaf ou pelos seus descendentes. O Salmo 77, ele é um salmo que é parecido com o Salmo 13. No Salmo 13, o rei Davi, que é o autor do Salmo 13, ele faz uma pergunta. Ele fala assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Inclusive, o Salmo 13, ele é conhecido como o Salmo do Desolado, porque Davi estava desolado. E o Salmo 77 foi escrito por Asaf e ele segue a mesma linha. Ele se sente como se tivesse sido abandonado por Deus. Ele sente que Deus não está ouvindo a sua oração. Ele pensa em desistir do relacionamento com Deus, mas depois ele lembra das maravilhas que Deus fez no passado pelo povo de Israel. E quando ele lembra de tudo que Deus, todas as maravilhas que Deus já fez pelo povo, ele termina o salmo dizendo: na verdade, eu sei que Deus está conosco e ele vai nos guiar e ele vai nos ajudar. Qual o ensinamento desse Salmo 77 para nós? O Salmo 77 ensina que você pode estar passando por um momento em que parece que Deus está longe de você, mas na verdade Ele está perto. Se você colocar os olhos e lembrar no passado das coisas que Deus já fez por você, você vai lembrar que Ele já cuidou de você. E se Ele já cuidou no passado, não tem porquê Ele deixar de cuidar de você no futuro. Ele só está provando a sua vida por um momento, para que você insista um pouco mais com Ele. Mas se você permanecer, continuar falando com Ele, colocando as suas questões diante dele, Ele vai socorrer você. Então, o Salmo 77, ele nos ensina a lembrar das bênçãos que Deus já fez na nossa vida. E muitas vezes nós ficamos ingratos. E esses momentos em que Deus para de responder a nossa oração serve para nós lembrarmos de agradecer por tudo que Ele tem feito, que por tudo aquilo que Ele já fez por nós. E quando Deus para um pouco de nos abençoar, Ele nos chama a atenção para olharmos ao nosso redor e vermos o quanto temos recebido dele. Então, é sobre isso que o Salmo 77 nos fala. Vamos ler o Salmo 77. Nós estamos pintando o Salmo com cores para como uma forma de auxiliar na leitura e no conhecimento das aplicações do Salmo para a nossa vida. Então, aqui na primeira parte, o Asaf, ele fala assim: eu clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos.
Então, já no versículo 1, nós vemos que se eu clamar a Deus, Deus vai me ouvir. Versículo 2: No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Então ele fala aqui que no dia em que ele passou por uma angústia, quando ele fala a minha mão se estendeu de noite e não cessava, ele está falando aqui de dar a entender que a mão dele ficava de repente tremendo, que a mão dele ficava inquieta. Fala a respeito de uma situação de ansiedade. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. Quando muitas vezes nós ficamos ansiosos, nós ficamos agitados. Então ele está dizendo, no dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Versículo 3, eu lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Então ele está dizendo, no dia da angústia dele, ele ficou assim, selá. A palavra selá significa pausa. O livro de Salmos, ele é um livro de cânticos, ele é um livro de louvores. O povo judeu pega os salmos e faz em forma de música. E quando tem um selá, significa que aqui eles davam uma parada musical. E essa parada também tem um propósito de refletir naquilo que está sendo cantado. Então aqui seria uma pausa para pensar. Muitas vezes nós ficamos em angústia e nós ficamos perturbados e nós ficamos com o espírito desfalecido e nós ficamos nessa condição. E o que nós fazemos quando nós estamos assim? Aí vem a segunda parte. O que foi que Asaf fez aqui? Ele pensou, sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. No versículo 4, eu coloquei em azul para dar um destaque do que ele diz para nós aqui. Ele fala que Deus fez com que ele ficasse nessa condição. Porque ele fala assim, ó, sustentaste os meus olhos vigilantes. É como se ele dissesse assim, foi o Senhor que me fez cair nessa situação de angústia, que permitiu que eu ficasse perturbado, e o Senhor sustentou os meus olhos vigilantes. O Senhor fez as circunstâncias me fazerem ficar alerta. O Senhor fez com que as coisas acontecessem de tal maneira que os meus olhos ficassem atentos, que eu não conseguisse dormir. Então ele está dizendo, o Senhor sustentou o meu olho para ficar despertado, para eu não conseguir dormir, eu não conseguir fechar os olhos e descansar. Eu estou tão perturbado que eu não posso falar. Foi o Senhor que fez isso. E quando o Senhor fez isso, versículo 5, eu considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. Então, diante dessa situação, em angústia, perturbado, dizendo que foi Deus que colocou ele nessa situação, ele começou a pensar no passado. Eu considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite, chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou, ou seja, o meu espírito, eu fiquei pensando. 7. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Então veja, no versículo 5 e 6 ele fala, e fiquei pensando, eu considerei os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados, e de noite eu chamei à lembrança o meu cântico, ou seja, eu lembrei das épocas em que eu cantava, em que eu estava com respostas, com vitórias, e eu meditei no meu coração e o meu espírito investigou. Será que o Senhor vai rejeitar a nós para sempre? Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Então tem momentos em que nós estamos passando por angústia e pensamos, será que Deus vai voltar a me abençoar?
8. Cessou para sempre a sua benignidade? Benignidade é a capacidade de fazer o bem. Será que Deus se esqueceu de fazer o bem para nós? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Ele está aqui se questionando. 9. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Ou seja, ou ele guardou, encerrou, fechou as misericórdias na sua ira. Ele ficou irado, então ele falou: não vou ter mais misericórdia deles. Aí vem o selá, é mais uma pausa. Então aqui é uma pausa para pensar: será que Deus esqueceu de nós? Será que ele esqueceu da gente? Então tem momentos em que nós ficamos nessa condição, pensando: será que Deus esqueceu de mim? Aí vem aqui no versículo 10. E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Então ele ficou se perguntando, ele chegou a uma conclusão: a culpa não é de Deus. Eu estar assim, na dúvida se Deus está comigo, não é algo ligado a Deus, é algo meu. No versículo 10, ele chegou a essa conclusão. E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. A destra é a mão direita. A maioria das pessoas tem a mão direita como a mão da sua força. Então ele está dizendo assim: eu me lembrei da mão poderosa do Altíssimo. 11. E eu lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Então, quando ele chegou à conclusão de que é a doença dele, ele falou: não, eu vou me lembrar é das coisas de Deus. 12. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? 14. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. 15. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Selá. Então aqui tem mais uma pausa. Então aqui ele tem uma pausa em que ele pensa que Deus o rejeitou e ele faz várias perguntas. Será que Deus não vai voltar a estar comigo? Aí ele chega a uma conclusão: isso é uma doença minha. Eu estou aflito, eu estou angustiado, eu não estou bem. Lembrando do passado, de tudo que Deus já realizou, eu vou lembrar de Deus, vou meditar no que Ele já fez e vou falar a respeito desse Deus que é grande e poderoso. É isso que eu vou fazer, porque Ele nos ajudou. E aí, no versículo 16 até o versículo 20, ele lembra, ele fala das coisas que Deus já fez no passado. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Então ele fala: os mares, os oceanos, são enormes, mas quando os oceanos se deparam com Deus, os oceanos tremem. Ele está dizendo: Deus é muito maior do que o oceano. Os abismos também se abalam diante de Deus. 17. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram. As tuas flechas correram de uma para outra parte. Então ele está dizendo: quando as nuvens encontram-se com Deus, elas se desfazem em chuvas. Quando os céus se deparam com Deus, eles retumbam. Quando as flechas se deparam com Deus, elas correm de uma parte para outra. Em resumo, diante de Deus, tudo treme, tudo se abala, porque Deus ele é realmente poderoso. 18. A voz do teu trovão
repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. 19. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Versículo 20. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Então ele está lembrando que lá no passado, quem escreveu esse salmo foi Asaf. Asaf viveu muitos anos depois de Moisés e Arão. Ele está lembrando de tudo que Deus fez pelo povo de Israel no passado. Está dizendo, Deus ele tem todo o poder. Então, este salmo, ele é um salmo que revela que existem momentos da vida em que nós pensamos que Deus nos abandonou. Mas se nós olharmos pelo retrovisor da nossa vida, vamos lembrar das maravilhas que ele já fez. E se olharmos para tudo que Deus tem feito e tudo aquilo que ele já fez, podemos ter esperança de que ele vai remir a nós no momento de angústia, no momento de perturbação, ele estará conosco. Essa é a palavra do Salmo 77. Confie em Deus, porque ele fez maravilhas e ele ainda fará maravilhas. Ele continua sendo o nosso Deus. E você deve clamar a ele porque ele vai ouvi-lo. O versículo 1 fala isso. Veja na tela: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. Ele continua ouvindo a sua oração. Não tenha dúvida a respeito disso. E se te parece que ele está em silêncio, é porque ele sabe a hora de fazer, de manifestar a resposta dele. Ele não está parado. Deus está sempre em movimento. Ele está vendo a sua situação. E se você está perguntando, o Senhor não vai lembrar mais de mim? Ele está bem perto de você e está dizendo, eu estou trabalhando. Assim como eu já fiz no passado, eu ainda farei coisas novas na sua vida para a minha glória. Então, você verá a minha glória. É assim que o Senhor nos fala com a meditação nesse Salmo 77. Deus abençoe a sua vida. Continue lendo os salmos diariamente. Vamos chegar no Salmo 150, que cada dia vamos fortalecer o relacionamento com Deus. Deus abençoe, hoje e sempre grandemente. Amém.